E aí, meu querido ouvinte, seja muito bem-vindo a mais um episódio do Biomedcast, um podcast da biomedicina. Aqui quem fala é o Otávio, diretamente da cidade estranha de Curitiba. Aê! Uhul! E aí galera, aqui quem fala é o Bruno, diretamente de Montreal, com sensação térmica de 0. Estamos aí para mais um episódio. Nossa. Fala galera, aqui quem fala é o Luiz, diretamente da cidade quente, Rio de Janeiro. Estamos aqui para fazer mais um episódio do Biomedcast sobre o Prêmio Nobel de Medicina ou Fisiologia. Uhul! Opa, isso aí. E aqui é o Rogério, diretamente de Curitiba, onde não dá pra saber se tá frio, se tá quente, se vai chover, se vai fazer sol, ou se vai cair um meteoro nas nossas cabeças, porque tá tudo nublado, né? Então, Exato. um abraço aí pra gente, vamos ver quem ganhou o Nobel de 2019 e por quê, né? É mais importante ainda, né? Isso aí. Exatamente. Muito bem, galera, muito bem. Apresentados, Biomedcast voltando a ser internacional, né? Época atrás o... É correspondente internacional Bruno Câmara agora, né? Agora Bruno, diretamente de Montreal. Diretamente do norte da América. Que chique. Do norte da América, nossa. E é isso aí, galera. Então vamos lá. Então, como todos já sabem, né, a gente teve aí a divulgação do Prêmio Nobel em Fisiologia e Medicina de 2019. Ele acabou saindo aí para 3 pesquisadores que demonstraram como as células percebem e se adaptam à disponibilidade de oxigênio. E os 3 ganhadores são William Kaelin Jr., Peter Radcliffe e o Greg Semenza. E desde o advento da biologia moderna, a gente já sabe que o oxigênio ele é necessário para manter a vida, obviamente, né? Todo mundo sabe disso, né? Só que os mecanismos moleculares pelos quais as células se adaptam às variações no fornecimento de oxigênio é que eram desconhecidos até que os ganhadores do Nobel os descreveram, né? Uma resposta fisiológica fundamental à hipóxia, né, que é a diminuição dos níveis de oxigênio, é o aumento dos níveis de eritropoetina, que a gente vai usar aqui a sigla EPO, tá, para ficar mais fácil para a gente falar aqui durante o cast. E o que leva ao aumento da produção, que no caso isso é o que leva ao aumento da produção de eritrócitos ou hemácias, né? Enfim, os dois são a mesma coisa. E a importância desse controle já era reconhecida desde o século XX, a gente já sabe disso, né? Porém, como esse processo era controlado pelo oxigênio, ainda continuava um mistério. E aí entra o Greg Semenza. Ele estudava o gene EPO e como ele era regulado pela variação nos níveis de oxigênio. Então aí que entra o Greg Semenza. Ele, no caso, ele estudava o gene EPO, né? E como ele era regulado pela variação dos níveis de oxigênio. Usando em camundongos modificados, foi observado que os segmentos de DNA específicos localizados próximo ao gene EPO mediavam a resposta à hipóxia, olha só. Isso aí. Então, Peter Radcliffe, né, também estava estudando essa regulação da eritropoetina, que é dependente de oxigênio, né? E os 2 grupos de pesquisa descobriram que o mecanismo de perceber o oxigênio, né, de sentir o oxigênio, estava presente virtualmente em todos os tecidos, não somente lá no rim, onde a eritropoetina é produzida. Semenza, né, que queria identificar os componentes celulares por trás dessa resposta, cultivou células hepáticas e acabou descobrindo um complexo proteico que se liga nesse segmento de DNA que o Otávio falou, que ele tinha identificado anteriormente, né, que era um processo dependente de oxigênio. Ele chamou esse complexo proteico de fator induzido por hipóxia, HIF, né, do inglês Hypoxia Inducible Factor. E em 1995 ele publicou seus achados, incluindo a identificação dos genes que codificam esse HIF. Bom, o que é esse complexo proteico, né? Fator induzido por hipóxia? Ele é composto por 2 proteínas que se ligam no DNA, ou seja, são fatores de transcrição. Hoje, essas 2 proteínas são chamadas de HIF-1-alfa e ARNT. A partir então desse momento, né, os outros pesquisadores poderiam ajudar a resolver o quebra-cabeça, entendendo quais outros componentes estavam envolvidos e como essa maquinaria funciona.
Bom, pessoal, agora vamos começar a entender um pouco mais como é que funciona esse complexo. Então, quando os níveis de oxigênio estão altos, células contêm então pouco HIF-1-alfa. Mas quando os níveis de oxigênio estão baixos, a quantidade de HIF-1-alfa aumenta de uma maneira que eles podem se ligar ao DNA e então regular o gene EPO. Então, assim também como outros genes. Normalmente, o HIF-1-alfa ele é rapidamente degradado. Porém, alguns grupos de pesquisa mostraram que em situações de hipóxia ele é protegido contra a degradação. Em níveis normais de oxigênio, uma maquinaria celular chamada de proteasoma degrada o HIF-1-alfa. E para essa degradação então ocorrer, proteínas chamadas ubiquitinas são adicionadas ao HIF-1-alfa. E essas ubiquitinas, então, funcionam como marcadores de proteínas que precisam ser degradadas no proteasoma. Mas aí a gente pode se perguntar, como que essas ubiquitinas se ligam ao HIF-1-alfa de forma dependente de oxigênio? E aí que, meus amigos, continuava sendo um mistério. E a resposta veio de um lugar bem inesperado. Na mesma época que o Sampson e o Radcliffe estavam explorando a regulação do gene EPO, um pesquisador, William Kaelin Jr., estava pesquisando sobre uma síndrome hereditária chamada de doença de von Hippel-Lindau, também conhecida como VHL. E essa doença eleva dramaticamente os riscos de certos tipos de câncer nas famílias com casos de mutação VHL. O Kaelin, então, que estava pesquisando essa doença, né, ele mostrou que o gene VHL codifica uma proteína que previne o início do câncer, né? E ele mostrou também que as células cancerígenas que não tinham um gene VHL funcional expressavam de forma normal altos níveis de genes regulados por hipóxia. Ele acabou vendo uma relação ali entre o VHL e a hipóxia, né? Mas que quando o gene VHL era reintroduzido nas células cancerígenas, os níveis voltavam ao normal. E essa foi uma pista importante de que o VHL estava de alguma forma envolvida no controle das respostas de hipóxia. Foi então que o Radcliffe e seu grupo de pesquisa fizeram uma descoberta-chave, né? Eles demonstraram que o VHL pode fisicamente interagir com o HIF-1-alfa e é um requisito para que a degradação do HIF-1-alfa ocorra quando os níveis de oxigênio estão normais, né? Então esse VHL interage com o HIF-1-alfa e previne que ele seja degradado, né? Os níveis de oxigênio vão interagir com esse processo, né, do HIF e do VHL. Agora o foco das pesquisas, né, era uma porção específica, então eles foram fechando o assunto, né? Começou na eritropoetina, chegou no HIF, chegou no VHL, e na interação entre os dois agora tinha que colocar o oxigênio nessa história, né? Tanto Kaelin quanto o Radcliffe suspeitaram que a chave era o oxigênio em algum lugar nessa proteína. E em 2 artigos simultaneamente publicados em 2001, eles mostraram que em níveis normais de oxigênio, grupos hidroxila são adicionados em 2 posições específicas no HIF-1-alfa. E essa modificação na proteína, conhecida como hidroxilação de prolil, permite com que o VHL reconheça e se ligue ao HIF-1-alfa. E aí, isso explicou qual era a relação entre o oxigênio e a degradação do HIF-1-alfa, né? E com a ajuda de enzimas aí sensíveis à concentração de oxigênio, chamadas de prolil hidroxilases, né? Então foi essa descoberta que, a partir de várias pesquisas, chegou a desvendar esse mecanismo pelo qual o oxigênio interagia com as moléculas para ter a regulação da hipóxia, né? Resumindo então, pessoal, em normóxia, ou seja, em níveis normais de oxigênio, o oxigênio ele vai adicionar grupos de hidroxila no HIF-1-alfa e depois da adição dos grupos de hidroxila, o VHL ele pode reconhecer e formar um complexo com o HIF-1-alfa. E em terceiro, o HIF-1-alfa é então rapidamente degradado pela proteasoma. E ó, pessoal, é proteasoma mesmo, tá? Ou seja, né, o VHL vai marcar a proteína, né, o HIF-1-alfa, para ser degradado. Exato. Então, em níveis normais de O2, a gente espera que isso aconteça, certo? Agora, quando você está em hipóxia, né, com O2 diminuído, o HIF-1-alfa ele é protegido da degradação e aí ele acaba se acumulando no núcleo e se associa com a proteína ARNT.
né, que a gente citou lá atrás. E esse complexo proteico liga-se a sequências específicas do DNA em genes que são regulados pela hipóxia, como a eritropoetina, o EPO, né? Então, olha só que coisa louca isso, né, meu? Como que os caras foram descobrir um negócio desse? E assim, os estudos acontecendo simultaneamente, né? E, poxa, como que o cara foi linkar aquela síndrome? Como que o cara conseguiu, né? Esse que é o mais interessante, né? Porque o cara estava estudando uma doença lá, VHL, e acabou descobrindo que tinha uma relação com oxigênio e tudo mais. E aí os outros pesquisadores, né, tiveram a capacidade aí, né, a brilhante capacidade de ligar as coisas e ver então que, né, precisava dar essa hidroxilação do H1F para o VHL lá e reconhecer, e então esse F1-alfa ser degradado, né? Então, assim, como a gente viu, foi uma historinha bem, quase que bem contada, né? Mas claro que lá na época não era assim, né? Foram descobrindo aos poucos, né? Mas hoje, olhando para trás, vê tanto que é perfeito, né? Essa descoberta e como que isso ajuda hoje em dia. Não, e é uma coisa que é legal até a gente citar, às vezes, quando tem, por exemplo, descobriram tal coisa no Prêmio Nobel. Muita gente, eu li em comentários, mas o que se importa, né? Às vezes, por ser pesquisa básica. Mas eu acho tão bonito essas pesquisas que tem uma pergunta simples, né? Como é que nossas células detectam esse tipo de alteração, né, em oxigênio e tal? Mas uma coisa que é importante até dizer, gente, por exemplo, uma descoberta dessa do HIF vai poder ajudar, por exemplo, a entender mecanismos, desenvolvimento de novos tratamentos, e aí a gente pode citar, né, anemia, câncer, sei lá, outras doenças, né? Um caso que foi mencionado até aí nesse release, né, que foi do Nobel, é que alguns tipos de câncer não expressam essa mesma molécula, né? Ou expressam menos e tal, ou mais, né? E daí isso pode ser um alvo terapêutico, né, de repente. Também, né? Pra causar uma hipóxia no tecido e tal. Não, até eu fui procurar se tinha até alguma coisa dei um Google agora pra saber, tipo, de clinical trial que tem. E já tem, inclusive, um medicamento na China que já tá à venda. Já passou por clinical trial e tal. Que é o Roxadustat. Olha o nome. Roxadustat. É o nome do fármaco que ele aproveita esse HIF pra, tipo, enganar o corpo. Tipo assim, ele engana o HIF pro corpo achar que tá em alta altitude, entendeu? Porque daí você vai estimular a produção de hemoglobina. E aí isso aí, obviamente, é um alvo terapêutico contra a anemia. E agora, pelo que eu vi, esse fármaco ainda tá passando pelo processo de regulação pra entrar na Europa, então é bem maneiro. Tem várias coisas, né? Uhum. Eu acho isso bem interessante. Quando eu vi, né, que eu li do que se tratava esse prêmio, eu até arrepiei na hora, porque o meu TCC da graduação foi basicamente estudar isso, né? Eu fiz um trabalho de linfangiogênese no câncer, né? Para escrever eu estudei bastante sobre esse HI1F, sobre angiogênese, né? Linfangiogênese. E para criar, né, os novos vasos sanguíneos ali perto do tumor, tem que o tumor crescer de uma certa forma que ele fique em hipóxia, né? Porque cresce tanto e não tem vasos sanguíneos. Aí, para crescer esses vasos sanguíneos, tem que entrar em ação esse HIF1-alfa, né? Então, tipo assim, eu estudei isso como se fosse uma coisa que, tipo assim, todo mundo já sabia há muito tempo, né? E vendo agora que foi uma descoberta, assim, recente, que eu usei isso na graduação e você nem tem noção, né? Do tanto de trabalho que deu para chegar nesse resultado que hoje a gente acha que é tão banal, né? Falar, a gente conhece a mesma coisa do DNA, né? O DNA a gente já conhece ele muito bem, mas toda essa descoberta é muito interessante, né? E é legal essa pesquisa porque ela é uma integração de vários níveis, né? O pessoal da pesquisa básica ali, que começa com o Radcliffe, aí tem a pesquisa aplicada já no câncer, e eles vão trabalhando junto e chegam num resultado aí quase que simultaneamente, né? Juntando informação daqui e dali, né? É aquela história que a ciência nunca é um cara só, né? É sempre uma construção, né? Vai se construindo, né? O conhecimento vai acumulando até chegar num ponto que tem uma descoberta, né? Que ajuda muita coisa. E além esse descoberta, e também é bom pro pessoal da hematologia, né? Então eles começaram lá estudando a eritropoetina, né? Por que a eritropoetina estimulava a produção de hemácias, né? Qual que era o papel do rim e tudo mais. Então, assim, é muito bom, muito merecido mesmo esse prêmio aí. Eu gostei bastante.
agora quero fazer uma pergunta pra gente encerrar esse cast. Cada um de nós vai ter que dizer agora qual descoberta recente acha que vai ganhar um prêmio Nobel. Começando pelo Bruno. Ixi, logo eu. Ou eu posso começar, porque eu já pensei nisso. Vai, então começa aí. Tá, então, eu tenho 2 pessoas na minha cabeça que podem vir ganhar um prêmio Nobel no futuro. Porque a gente sabe que depende muito, né, da descoberta até ganhar um prêmio Nobel. São duas descobertas. Uma é a CRISPR, que eu acho que... Você falou que eu ia falar. Eu também pensei na CRISPR, olha, né? A CRISPR... Foi a maior revolução. a Né? CRISPR, ela, depois de uma batalha aí judicial intensa para saber quem que ganhou a patente, mas a pesquisadora é o Zhao, Dr. Zhao, que era um cara lá do Instituto da Harvard MIT, Broad Institute. Ele ganhou a patente, pelo menos pela última vez que eu vi, e quem provavelmente deve ganhar é porque na época que ele descobriu o CRISPR, ele era um aluno de doutorado. Ele fazia doutorado. E provavelmente quem vai compartilhar junto com ele é o George Church, que é um dos maiores geneticistas que o mundo já teve aí, né? E atualmente o George Church, ele é um professor da Universidade de Harvard, que eu tive a oportunidade de já tomar uma cerveja com ele. Então, vou poder, quem sabe um dia que o George Church ganhar o Nobel, falar, pô, já dividi meu laboratório do lado desse cara, tomei uma cervejinha com ele. Então eu aposto no CRISPR daqui, sei lá, acho que uns 10 anos. E mais pra frente, daqui uns 20 anos, eu acho que com certeza essa nova tecnologia de criação de minicérebros vai ser uma evolução muito grande. E provavelmente a Madeleine Lancaster, que foi a autora do artigo junto com o orientador dela, o Nobles, provavelmente vão ser os que vão receber esse prêmio Nobel, mas ainda muito mais pra frente, né? Porque é uma descoberta recente, né? Desde 2014, e até passar por várias validações e muitas descobertas em cima dela, até merecer o prêmio Nobel. Mas enfim, eu aposto nessas duas, criação de minicérebros e o CRISPR. Show de bola. Você tá querendo entrar pro Nobel também, né? Fazendo minicérebros, né? Eu quero. Claro que Eu acho que quem vai ganhar o Nobel de Biomedicina é o Biomedcast. Pronto. Isso aí. Isso aí. Tô feliz já, se ganha. Eu acho que quem vai ganhar o Nobel, eu não sei, na verdade, a minha atualização em pesquisa é 0, mas eu aposto em alguma linha de pesquisa que linke muito, que consiga fazer uma conexão de verdade entre o biológico e a TI, sabe? Alguém que faça essa parte de bioinformática aí, meio que uma revolução fácil, sabe? Essa questão de chip com nano partículas e tudo mais. Eu sei que isso já existe, né? Mas eu acho que ainda falta aquele pulo do gato pro cara falar assim, bom, deixa eu ligar esse computador aqui na minha cabeça agora, tipo, sei lá, espetar um Bluetooth, sei lá, vou me conectar com o computador de modo diferente. Algo assim, não sei, daqui um tempo ainda, eu acho, sei lá. Eu acho que tá por esse lado também, né? Tem 2 vias principais, eu acho que o CRISPR com certeza tá na fila lá do Nobel, né? Porque geralmente o prêmio não é dado no ano que você descobre, né? O assunto. Demora, né? Bastante. Eles avaliam o impacto Uns daquilo, 20 né? anos. E alterações que são causadas e tal, né? Então, assim, quando tiver o primeiro tratamento lá a ser muito difundido com base no CRISPR, com certeza eles vão estar muito na frente, né? Mas eu também acho que o outro lado que está crescendo bastante, né, é a parte de pesquisa biomédica no sentido translacional, né, que junta engenharia e medicina e tal. E aí tem vários pesquisadores que talvez aí estejam na fila, né? Principalmente o pessoal que está trabalhando com bioimpressão, né? Já tem o Scardle, né, que é um engenheiro biomédico que conseguiu fazer lá, transplantar órgãos totalmente construídos em laboratório, né? Bexiga e tal, e estão evoluindo muito rápido nisso, né? Desde que começou a ter essa tecnologia, assim, o início dela lá no final dos anos 90 até pra cá, ainda não atravessou aquela barreira, mas tá prestes a acontecer isso, né? A qualquer momento. Eu acho que isso vai ser realmente uma coisa que talvez apareça aí no futuro, né? Talvez a Shane Kotler lá dos Estados Unidos, né? O Scardle pode ser um dos pesquisadores nessa área que talvez consigam aí o prêmio ou da medicina ou da engenharia, né? Eu não sei qual que vai ser, né? Da física, né? Isso aí. Isso aí. Completamos aí o episódio curtinho, só pra galera já ouvir, já saber como é que foi essa coisa do Nobel 2018, essa premiação esse ano. E quem sabe ano que vem é um de nós, hein?
Caraca, imagina. Olha, eu acho que o Luiz tem chance. Não, um de nós não. Eu não tenho essa pretensão. Eu não tenho essa pretensão. Cara, eu acho que todo mundo que tem pretensão de ganhar um Nobel não ganha o Nobel, vocês sabem Olha, disso. então já tem, ó, já dei o primeiro Você passo. sabe um detalhe interessante dessa história aí, né? Eu até esqueci de falar, eu ia falar isso, né? O Radcliffe, que foi esse que ganhou o Nobel, né? Uhum. Tem no quadro, no laboratório dele, uma carta de rejeição que veio da Nature, do artigo sobre a hipóxia. Uhum. Ele colocou foi lá que o rejeitado. revisor 2 não ficou convencido que o assunto é importante e tal. E ele colocou isso num quadro. Você tá assim, brincando? Que é a rejeição Você da tá Nature. brincando? E depois o cara ganhou o Nobel, uns anos depois. É. Ele colocou lá tipo, para motivar, assim, né? Eita. Fazer melhor e tal. Chupa Então, Nature. acho que, ó, isso é um negócio interessante, né? Então não é chupa nature, então. Na verdade é, né? Um pouco Na verdade é. é. Então não é, né? foda-se, nature. É Não assim, sei. Então, tem muito mais a ver de É. não desistir. Né? Acho que assim, continue pesquisando que uma hora sai, né? Mais isso, né? Exato. Ó, um que eu acabei de lembrar aqui, que inclusive foi difundido bastante aí no Brasil, foi a utilização da CAR-T-cell, né? Da tecnologia adotiva de transferência dos linfócitos T para combater Olha aí. tumores, né? Então, tá bem recente, né? Agora a gente tá vendo aí a aplicação, né, dessa técnica, inclusive no Brasil. Então, eu não sei, eu não lembro, acho que não teve Nobel pra essa descoberta ainda não, né? Teve o Nobel pra imunoterapia, né? Imunoterapia foi ano passado, né? Mas eu acho que o uso da CAR-T-cell mesmo, Uhum. eu acho que não, né? Eu ia falar do mal de Toff, mas eu lembrei que eles já ganharam. Já. Aí eu, nossa, não, peraí, já Pois ganharam. é. Malditoff é super revolucionário, né? Ei, mas antes de finalizar, eu queria aqui deixar um salve, um alô, um beijo pro Ramon! Ramon, ouvinte do Biomedcast que eu conheci ontem, cara. Ontem. Visitando um cliente aqui em Curitiba. Putz, o cara falou que reconheceu minha voz. Eu falei, sério mesmo, cara? Que loucura. Que loucura. E aí depois ele me falou que ele é egresso da mesma faculdade que eu. É um bichete, um bicho aí que saiu depois, enfim, entrou depois, saiu depois. E acho que inclusive é aluno do Rogério, é ex-aluno do Rogério. Já foi, se formou já. É, né? Pois é, então você conhece então, Ramon? Conheço o Ramon. Mandou um abraço pro Matheus também, que é o best lá do Ramon. Aí, pronto, então pronto. Então, um abraço, Você já Ramon. conhece. Valeu por ouvir o Biomedcast. Isso aí. Aí, pronto, tá dado. Ele falou assim, ó, eu vou ouvir, hein? Quero ver se você vai mandar um alô pra mim. Pá, com certeza. Tá bom? Então tá. Tchau, gente. Então é isso, galera. É isso aí então, galera. Obrigado pela sua paciência, pela sua audiência e até uma próxima vez. Tchau, tchau. É isso aí, galera. Valeu. Até a próxima. Tchau. Tchau.